para dar as boas-vindas iniciais ao Moza, eu passo a palavra ao presidente. Boa tarde, presidente. Olá, boa tarde a todos. Prazer e satisfação aqui tê-los aqui. Primeiro, desejar aí um feliz 2026 a todos. Passar uma mensagem para o treinador, que vai ser um ano de muito trabalho, de um Ceará cada vez mais forte, que a gente possa estar juntos, irmanados aí nesse ano, e na oportunidade aqui eu queria apresentar aqui o Moza, o nosso novo treinador campeão, treinador que tem experiência, veio de um acesso de 2024 pelo Mirassol, ano passado um acesso e o título da Série B pelo Coritiba. E aí quero dar as boas-vindas, Moza. Obrigado, tá? A gente já conversou, ele já conheceu a estrutura, os atletas, e aproveitar o dia de hoje aí para fazer essa apresentação, e ele vai estar à disposição aí para vocês entenderem aí como é que vai ser o trabalho. Obrigado. Gostei desse aqui. Isso é seu. Então, isso aqui eu vou guardar com carinho. Isso aqui também. Haroldo. Pedindo para vir. Carlos. Falta o número 10 aqui, né, presidente? Não, tô brincando. Convido também o Lucas Drubski, executivo, e o Haroldo, senhor de futebol, para falarem sobre a chegada do novo treinador alvinegro a Porangaba do Sul. Bom, primeiro, feliz ano novo a todos, primeiro reencontro aqui para esse novo ciclo, um momento de reconstrução em que a gente vai buscar de novo vitórias, que seja um ano vitorioso, que seja um bom ano de trabalho também aqui para vocês, com a gente aqui durante o ano, é o que a gente deseja. Bom, a apresentação do Moza, como o presidente já falou aqui, também esse primeiro contato com vocês, com o público, mas, assim, o que a gente pode dizer, era um nome prioritário para nós, além das conquistas recentes, que, bem claro, um conhecedor da competição, vem, como o presidente falou, de um acesso e de um campeonato, é o atual campeão da competição, mas a gente estudou o encaixe do modelo de jogo dele com o que a gente tinha aqui de grupo. Nós conversamos bastante sobre isso, inclusive, sobre outros aspectos também, como o desenvolvimento de atletas, sobre a utilização do nosso bom trabalho da base e o que ele vai poder explorar mais aí durante as falas dele. Enfim, foram ideias que casaram com o que o clube buscava. Felizmente foi um acerto muito rápido, também muita vontade dele de vir aqui para o Ceará, e estamos bem esperançosos aqui com o que ele vem demonstrando para a gente aqui a cada dia. São ideias que casam e a gente espera realmente êxito no trabalho. Seja bem-vindo, Moza, e conta com a gente, como você já viu aqui no que a gente tem falado aqui, está todo mundo tentando facilitar o trabalho seu e da nova comissão para que as coisas fluam e que a gente consiga atingir objetivos coletivos, pessoais, enfim, que seja um excelente ano para todos nós. Boa. Boa tarde a todos. Feliz 2026. Seja um ano de muita, como o Haroldo falou aí, um bom convívio entre todos nós. E com muita expectativa da gente fazer um trabalho de muito sucesso aqui à frente do Ceará, como já fizemos, e eu tenho certeza que temos capacidade e estamos muito empolgados para fazer de novo, né? Isso tem muito a ver com esse que está aqui do meu lado esquerdo, né? Eu falo que a primeira vez que nós chegamos a conversar um pouquinho mais demoradamente, nós dois vestíamos outras camisas lá no CT do Mirassol e as conversas vão ficando, né? Eu gosto de brincar, o executivo ele tem um caderninho mental de profissionais no futebol, do massagista ao treinador, e que a gente tem a estrelinha naqueles que a gente entende que possa vir a ser um cara para trabalhar no futuro, um cara que a gente entenda que vai ser diferente. E o Moza, depois dessa conversa, para mim, teve esse carimbo de, putz, esse cara é interessante, esse cara é diferente. E aí, para falar de Ceará agora, a primeira vez que eu ligo para ele, a primeira ligação
Foi uma ligação muito simples, muito direta. É uma coisa, inclusive, que ele vem falando. Ele falou, cara, a gente é muito direto e muito reto, nós temos tudo para se dar bem um com o outro. E que eu acho que é a maneira certa de fazer. Todos nós aqui da mesa, nós defendemos muito isso. Uma maneira direta, uma maneira reta de tratar as coisas. E uma relação dessa no dia a dia, num clube de futebol, não pode ser diferente. E essa vontade, né, que o presidente e o Haroldo já explicitaram aqui, ela foi muito viva desde o primeiro, né? As tratativas elas não demoraram além do que necessitava demorar, né? De novo, pelo perfil dele também, de muita retidão, muita clareza naquilo que esperava, né? Quando a gente apresenta o projeto para ele do Ceará, do que é o Ceará, do que o Ceará almejava esse ano, casa muito com o que ele apresentou para nós de projeto Moza para esse ano de 2026, que é um projeto de vitórias, um projeto de sucesso, um projeto de conquistas. E não só, né, pelo que ele vem conquistando ao longo dos últimos anos, não só dos últimos 2 acessos, mas as batidas na trave aí nos últimos 4, 5, 6 anos por outras equipes também, mas não só pelos resultados que está à vista de todos aí para a gente ver e cravar que ele é um profissional mais do que vencedor e gabaritado, capacitado para estar aqui, mas pela maneira dele de demonstrar o que ele quer para ele e, obviamente, estando no Ceará, o que ele vai querer para o Ceará nesse ano de 2026. Que eu repito, e aí passo a bola também para não ficar a gente falando demais, estão aqui para ouvir o Moza falar. Um ano de vitórias, um ano de conquistas, um ano de sucesso. Então a gente tem uma expectativa muito boa, estamos muito animados. A empolgação que ele e a comissão técnica dele trouxeram para o Ceará tem sido fantástica, assim, fundamental para esse início de ano que a gente tem tido de muita, como falei, de muita empolgação para o que a gente pode conquistar esse ano. Então, mas também, agora de maneira oficial, na frente das câmeras, desejar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, que seja um ano muito abençoado por Deus para todos nós e que, se Deus quiser, a gente vai conseguir esses objetivos seus e, obviamente, consequentemente, nossos também, para a gente fechar um ano muito bem, se Deus quiser. Então, oficialmente, seja bem-vindo. Muito obrigado. Estou muito feliz, realmente, de estar aqui. Um dos motivos de eu ter aceito também esse convite é a paixão do nosso torcedor. Eu já enfrentei o Ceará algumas vezes aqui no Castelão, uma no PV e algumas no Castelão. E nós temos realmente uma torcida apaixonada. Então, eu acredito que com o nosso desempenho, com a nossa entrega, com a nossa dedicação, o nosso torcedor vai ser um fator determinante para nos empurrar ao longo desse ano tão promissor que é 2026. Então, eu estou muito feliz realmente. Se o ciclo de perguntas para isso, passa a palavra para o repórter Júnior Marquezine. Boa tarde a todos. Boa tarde. Presidente, Haroldo, Lucas, Moza, seja bem-vindo ao Ceará. Obrigado, boa tarde. E, pelo momento, na entrevista que você concedeu à Rádio do Ceará, à TV do Ceará, que alguns jogadores que você já trabalhou, outros você já enfrentou. Pelo que você viu no primeiro momento, o material humano que você tem agora, né? Outros jogadores vão chegar para essa temporada, o primeiro momento do Campeonato Estadual, mas a principal competição, sem dúvida, o Campeonato Brasileiro da Série B, levar o Ceará de volta à Série A em 2027. O material humano que você tem hoje, dá para encarar essa temporada de 2026, moço? Com certeza. Nós temos uma equipe muito forte, capacitada, com capacidade técnica, física. É óbvio que esse processo de contratação ele acaba sendo contínuo, a gente avalia muitos jogadores, né? Mas a espinha dorsal da nossa equipe, a base do nosso elenco, ele é muito forte, assim, né? Alguns já foram meus atletas, né? Caso do Alex Silva e do Juan Alan. Outros, praticamente 80% do elenco eu já tinha enfrentado em outras competições. Então, um dos motivos também de eu ter aceito o convite do Ceará é pelo elenco que aqui já estava e permaneceu para essa temporada 2026, que eu tenho plena convicção que nós temos um elenco qualificado, forte, com as características que eu entendo que são necessárias para ter um time competitivo e vencedor. É óbvio que
Nós estamos sempre atentos aos ajustes que eles são necessários ao longo de uma temporada, e é muito natural isso, mas nós temos um elenco de uma capacidade importante. E agora cabe a mim, como treinador, potencializar a capacidade desses jogadores. Professor, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos da bancada. Eu sou Leonardo, do canal Del Luiz. E, professor, analisando até o Fernandinho também, que foi seu ex-atleta, Verdade, né? esqueci do Fernando. Jogador de ataque. Aham. E o ataque foi justamente o maior gargalo do Ceará na temporada 2025, né? Teve um dos piores ataques da competição. E nas duas últimas temporadas, o senhor, tanto pelo Mirassol quanto pelo Coritiba, também não foram os melhores ataques, mas também foi uma defesa muito sólida, também o caso do Ceará na Série A do ano passado. O que é que o senhor pode fazer de estratégia diferente? Eu sei que o senhor não vai entregar o seu jogo aqui agora inteiro, mas o que é que o senhor pode trazer para que o Ceará possa fazer mais gols, assim como teve o maior ataque da Série B em 2024, né? Como é que o Ceará pode voltar a fazer muitos gols? Você falou do Fernando, né? Eu acredito que o jogo ele é coletivo, assim. Para você ter um ataque eficiente, que ataque produz, que faça gol, a equipe, a engrenagem como um todo, ela precisa funcionar. Assim, eu não entendo o ataque somente os atacantes, né? Você frisou o Coritiba do ano passado, né? Que nós não fomos tão efetivos assim. Porém, eu vejo as características individuais que nós temos aqui, elas vão funcionar a partir do momento que o coletivo seja forte. Então, a tendência é que o Fernando seja mais eficiente, que o Pedro Henrique seja mais eficiente, enfim, que todos os atacantes tenham mais oportunidades para fazer os gols, desde que a nossa equipe realmente seja uma equipe coletivamente forte. É dessa forma que eu trabalho, é dessa forma que eu venho tendo sucesso ao longo dos últimos anos, e cabe a mim realmente criar esses mecanismos para que os atacantes tenham mais oportunidades e, de consequência, esses números eles aumentem. Boa tarde, professor. Boa tarde. Anne, da Fute Nordeste Rádio Clube. Professor, a pré-temporada já começou. Você já teve alguns contatos ali com o elenco. O que você viu ali de mais atrativo, né, no time que você tem hoje? Nós começamos no dia 26 de dezembro já, né? Então, de maneira remota, mas já começamos, né? Começamos a treinar aqui dia 2. Nós fizemos 3 sessões de treino até agora. E assim, o que me chama a atenção são as características individuais e físicas da nossa equipe. Nós temos praticamente 2 jogadores, não em todas as posições, mas praticamente em todas as posições nós temos 2 jogadores com a mesma capacidade, e isso é uma coisa difícil, né? E a importância de manutenção de um elenco de um ano para o outro, isso, na minha opinião, é determinante para você ter uma sequência de trabalho e facilitar a vida do treinador que está chegando. O fato de eu conhecer 80%, 90% do elenco é uma coisa positiva também. Então, o que me chama a atenção é a disponibilidade também dos jogadores, né? Os jogadores estão sedentos pelo início da temporada, por escrever uma nova história. Eu acredito muito nisso, né? Inclusive na minha apresentação, a página ela está em branco e cabe a nós agora escrever essa nova história. Então, eu acredito que o nosso desempenho vai nos aproximar do nosso torcedor. É sempre de dentro para fora, né? O torcedor ele precisa se sentir representado, e ele só irá se sentir representado a partir do momento que nós tivermos realmente um desempenho condizente com a paixão do nosso torcedor. Então, eu estou muito confiante de tudo aquilo que eu estou vivendo ao longo desses 3, 4 dias que eu estou aqui. É um clube que tem os processos bem definidos, tem uma infraestrutura que oferece assim, tudo para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho. Então são essas características que vêm me chamando a atenção ao longo desses 3, 4 dias que eu estou aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Presidente, Haroldo, Lucas, Moza. Boa tarde. Seja bem-vindo. Lucas Obrigado. Catribe, Globo Esporte. Queria entender o seu planejamento para esse início de temporada. O calendário apertadíssimo. Sábado já tem jogo. Quero saber se você já vai à beira do campo. Vai ter que escalar alguns atletas do time profissional que estão trabalhando há pouco tempo também, porque só tem acho que 6, 7 jogadores da base. O que você está imaginando? Quando é que você já vai ter o elenco todo profissional à disposição, na segunda, na terceira rodada? Queria entender um pouquinho disso. E também queria que você pudesse esclarecer que, né, rolou na imprensa lá de Curitiba também,
o motivo de você não ter continuado, né? No Coritiba, já que você é um cara com história como jogador lá no Coritiba e também é da cidade, né? Tudo isso. Por que você decidiu não continuar no Coritiba e topou mais um desafio na Série B do Campeonato Brasileiro? Seja bem-vindo. Obrigado. Em relação a um calendário, assim, o início de calendário no Brasil é sempre um desafio, né? Então, eu tive a oportunidade de jogar 12 anos fora do país, onde a pré-temporada dura 30, 35, 40 dias, que é o ideal para você realmente preparar o jogador fisicamente para uma temporada extenuante que é a nossa, né? Infelizmente, nós não temos esse tempo. Então, nós optamos por não estrear na primeira rodada e a partir da segunda rodada nós já estaremos com a equipe principal disputando o campeonato estadual. Em relação à não permanência no Coritiba, eu acredito em ciclos, assim, apesar de ter sido um ano só, foi um fechamento de ciclo. Então eu sou, como você frisou bem, fui atleta do Coritiba, depois passei 6 anos entre base e profissional. Foi um ano bem desafiador para mim lá, né, por ser de lá também. Então eu e minha família optamos pelo encerramento do ciclo, que na minha opinião foi de uma forma importante, assim, né, com o título da Série B. Então, mas assim, eu estou feliz com a minha decisão, porque se eu não tivesse optado por ter saído de lá, de consequência eu não estaria aqui. Então eu tenho certeza absoluta que eu tomei a decisão certa. Desculpa, só para complementar a informação do Moza, para a primeira rodada, isso aí foi uma decisão que a gente já tomou praticamente há mais de mês, né? Desde a chegada do Moza a gente já tinha isso planejado e ele obviamente comprou a ideia de pronto, né? Muito bem alinhado com todos nós, por conta do calendário, para essa primeira rodada do Campeonato Cearense, na verdade, segunda rodada do Campeonato Cearense, né? A primeira rodada o Ceará não participa, então na segunda rodada quem vai estar à frente da equipe é o Alisson, treinador da equipe sub-20, junto com uma equipe sub-20, né? Até por isso fizemos alguns ajustes para a equipe que foi para a Copa São Paulo. O Ceará fez isso juntamente com, acho que a grande maioria das equipes aí de Série A e B que mandou equipes para a Copa São Paulo. E aí sim, a partir da terceira rodada do Campeonato Cearense, que é a segunda rodada que o Ceará vai disputar, já com o Mozart à frente e com o elenco dito principal, né? E claro, né, óbvio, observando todos os jogadores que vão participar dessa primeira rodada do Ceará para, porventura, a gente poder fazer alguns enxertos dentro da nossa equipe. Só para aproveitar a resposta do Lucas também, é uma oportunidade para mim também conhecer esses jogadores mais jovens, né? Eu sou oriundo da base como treinador, né? Minha formação na última Série B. Eu terminei a competição com 4 jogadores formados no Coritiba, então o Ceará historicamente é um formador de atletas também, então eu acredito que um clube com esse histórico eu tenho a obrigação de potencializar aquele jogador que tem capacidade para estar na equipe principal, então é uma oportunidade também para mim conhecer os jogadores. Mozart, boa tarde. Boa tarde. Do canal do Bozão. Eu queria te perguntar sobre essa questão de montagem de elenco. A gente observa nesse começo de trabalho, você tem o Éder, você tem o Luiz Otávio, você tem o Pedro Gilmar, pelo menos nesse grupo que está inserido dentro desse contexto. Queria saber de você em relação à utilização do Luiz Otávio, um jogador que você conta com ele para essa temporada, e partindo lá para frente, porque eu entendo que esse meio-campo do Ceará está basicamente bem adiantado. Mas a nível de ataque, você só tem o Luca como centroavante. Queria que você falasse sobre essa questão. Você pretende trabalhar com 2, 3 para essa posição? E quantos zagueiros você pretende trabalhar também ali nessa linha de começo de temporada? De centroavante, você fala? Centroavante e zagueiro, né? Que são as duas posições que estão mais carentes. Centroavante eu entendo que 2 é um número bom. Quase que ideal, até pela característica dos nossos atacantes. O Pedro Henrique é um cara que em algum momento também pode jogar de 9. O Vina pode em algum momento fazer um 9 mudando um pouco a estrutura do time, enfim, dando um pouco mais de liberdade para flutuar e se tornando um jogador a mais no meio. Em relação aos zagueiros, normalmente a gente trabalha com 4, 5 zagueiros. Você falou do Pedro Gilmar, que é um jogador formado aqui e me impressionou nesses primeiros dias. Mas eu conto com todos eles, né? Com o Luiz, com o Pedro Gilmar, com o Éder, o próprio Marlon, né? Enfim, nós temos zagueiros que se complementam bem, características distintas, e eu acredito muito nisso.
a nossa equipe como um todo são jogadores que se complementam tecnicamente e principalmente fisicamente. Isso é uma coisa que eu acredito muito. Vou dar o exemplo do Vina, do Dieguinho, do Lucas Lima, do Juan Alano, que chegou agora. São 2 camisas 10, 2 camisas 8, que tecnicamente são distintos, fisicamente distintos, que é naquilo que eu acredito, que eles possam se complementar bem, né? Então, enfim, só para dar um exemplo, né? Então, nós estamos atentos ao mercado, porém, o nosso início de temporada já é com uma equipe bem forte. Mozart, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Ceará. Pessoal da bancada também, boa tarde a todos. Desculpa. Tudo bom? Boa tarde. Boa Eduardo tarde. Trovão, do Futebolês, seja bem-vindo. Obrigado. Principal objetivo, claro que é o acesso, né? Que seria o seu terceiro seguido, inclusive queria que você falasse disso, mas eu também queria que você falasse de Copa do Nordeste. Como é que você olha para essa competição? O Ceará é um dos grandes vencedores. Nós vamos iniciar os nossos jogos oficialmente no dia 14, né? Então eu encaro o estadual com a importância que tem que encarar, a Copa do Nordeste também, a Copa do Brasil já em fevereiro, né? Então todas as competições como o Ceará participa, né? Você tem que entrar para vencer, assim, né? Então a exigência de trabalhar numa equipe desse tamanho com a paixão que o nosso torcedor tem, a exigência ela vem de consequência. Então nós estamos nos preparando para todas as competições que nós disputamos, nós sermos os protagonistas dela, nós competimos realmente no mais alto nível, nós entregamos tudo aquilo que nós temos que entregar. Então, o meu objetivo é, em todas as competições que nós disputamos, nós estamos na parte de cima o tempo todo. Então, e a Copa do Nordeste não é uma exceção. Eu tive a oportunidade de disputar 2 vezes com o CSA, infelizmente fui desclassificado pelo próprio Ceará em 2022. Foi 22, né, presidente, se não me engano, né, no Castelão, né? Foi. Exatamente. Então, nas quartas de final daquele ano. Então, e o Ceará, historicamente, é um dos maiores vencedores dessa competição. Então, eu espero também ter a oportunidade de conquistar essa competição com esse clube. Ter chego tão perto, né? Numa quarta de final ficou aquele gostinho, então eu vou ter a oportunidade de disputar novamente a Copa do Nordeste, que é uma baita de uma competição, né? Moço, aqui, ó, Luiz Eduardo Gomes, da TVC, uma boa tarde também ao Drubs, João Paulo, Haroldo. Tem aquela máxima no futebol, né? Ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato. Eu estava dando uma analisada aqui nas estatísticas. Nas 2 últimas temporadas de Série B, você teve, coincidentemente, a melhor defesa. Coincidentemente, não, né? Tanto com o Coritiba, né? Assim, coincidência, mas também é um grande trabalho, não, entendi, né? Tô só o fato. Tanto com Coritiba, quanto também com a equipe do Mirassol. E eu queria entender de você qual o tamanho do desafio de pegar uma defesa hoje no Ceará que passou por muitas mudanças, né? A espinha dorsal da defesa do Ceará hoje já não está mais no clube, né? Apenas o Bruno Ferreira, goleiro. Qual o tamanho desse desafio para você, pensando nessa valorização também de um sistema defensivo que é forte, que também é importante para o principal objetivo, que é a Série B? E você falou também sobre as lembranças, né, de jogos aqui contra o Ceará. Eu peguei um jogo específico contra o Mirassol aqui no dia 17 de agosto de 2024. Fala um pouco dessas lembranças que você tem desses jogos contra o Ceará, atmosfera da torcida, nível de dificuldade, e agora você tendo tudo isso a favor, né? Eu vou começar respondendo pela segunda. Esse foi um dos jogos mais difíceis nossos daquela Série B. Se eu não me engano, foi o jogo também que o Ceará mais finalizou na competição. Se eu não me engano, foram 29 ou 30 finalizações do Ceará naquela ocasião. E aí entra a questão da defesa, né? Naquele jogo nós ganhamos o jogo 2-1. E assim, nós defendemos e fomos obrigados a defender muito bem. Eu acredito que uma defesa sólida, ela parte dos 11 jogadores, assim, né? Eu venho de 24 com o Mirassol sendo a melhor defesa com 26 gols sofridos. Ano passado com o Coritiba, 23 gols sofridos. E eu entendo que a defesa é um sistema coletivo. Todos precisam participar. Óbvio que cada um com as suas características, mas todos precisam participar da fase defensiva. A obrigação da organização é minha, porém a atitude é sempre do atleta, né? E pode ter certeza que nós vamos ter organização e vamos ter atitude para realmente defender como se deve defender, né? Então, eu acredito que quando você defende bem e não toma gols bobos, você vai estar sempre mais próximo de vencer. Nós temos jogadores decisivos aqui dentro, então é importante ter uma defesa sólida, que com certeza com os jogadores, principalmente do meio para frente que nós temos, a probabilidade de nós vencermos a maioria dos jogos é grande. Em relação à atmosfera,
assim, eu acho que é chover no molhado, assim, né? Eu tive a oportunidade de jogar, inclusive nessa ocasião, tinha 60 mil pessoas no campo, né? Então, e na minha opinião, pela experiência que eu venho adquirindo nesses últimos anos aí de Série B e próprio Copa do Nordeste, enfim, o fator torcedor ele é determinante para empurrar teu time. Equipes como a nossa que vão entrar nessas competições, o torcedor ele é muito importante assim para ser o nosso 12º jogador realmente. E aí cabe a nós termos o desempenho condizente para trazer realmente o torcedor para o nosso lado. Aqui. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Me chamo Eduardo, sou do canal Futebora. Esse ano, a Série B ela não tem nenhum time gigante da prateleira da Série A. E aí eu queria saber se isso abre uma margem para acreditar que o campeonato ou o torneio ele pode ter um caminho mais facilitado. Como é que essa narrativa ela pode ser administrada para não atrapalhar o time, não atrapalhar os jogadores, o caminho do Ceará nesse torneio, e perguntar também o que é que você acha sobre a chance do Ceará conquistar um título inédito, né, que nunca conquistou o título da Série B. Esses campeonatos de pontos corridos são campeonatos de regularidade, né? O primeiro jogo, assim, enfim, todos os jogos são muito decisivos pelo fato de ser um campeonato de regularidade. Então esse é o grande desafio, de você manter o foco, a energia, a chama realmente acesa todos os jogos. É fácil? Não é fácil. Cabe ao treinador realmente mobilizar os jogadores para fazer todos os jogos como se fosse o último. Então, em relação às equipes que irão participar, o campeonato da Série B é um campeonato bem equilibrado e extremamente difícil. Viagens difíceis, muitas vezes campos distintos do que nós temos aqui. Então é um desafio. É um campeonato sempre muito difícil e onde é determinante a regularidade para você poder conquistar. Primeiro, Moza, boa tarde. Sou Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, do Jogada. É Moza, Mozart? Como é que você... Moza. Moza mesmo. Moza, né? Meu avô, infelizmente, já não está mais aqui para dizer a pronúncia exata, né? Mas é Moza. Eu sou Moza Júnior, né? Por isso que eu falei dessa forma. Perfeito. É Moza. Moza, eu queria saber de ti. Recentemente você deu uma entrevista para o Chala Podcast, uma boa entrevista, inclusive, que você citou o Bernardinho, né? Que você gosta de ler o Bernardinho e você fala que o time, a gente cresce na dificuldade. Não sei se você acompanhou. Desconforto, né? Exatamente, um desconforto naquela questão ali que acaba incomodando. A última rodada foi bem traumática para o torcedor do Ceará, para o Ceará como um todo, né? Cair ali, faltando poucos minutos para acabar o campeonato. E aí eu queria saber a dificuldade do Ceará para 2026. Como é que você encontra um clube em relação a sentimento interno para poder conseguir puxar ali uma esperança de um 2026 melhor, tendo em vista que o último capítulo de 2025 não foi bom para a torcida? Eu encontrei um ambiente que quer virar essa página, né? Que está com energia para reescrever um novo capítulo. Assim, é dessa forma que eu encontrei. Todos com energia para trabalhar, um ambiente assim, saudável para nós nos desenvolvermos. Eu acredito muito no ambiente para o jogador poder realmente se desenvolver. Então, você citou o Bernardinho, eu gosto sempre de seguir treinadores vencedores e que vencem de maneira contínua. Eu acredito muito nisso. Graças a Deus, nesses últimos anos, o Lucas comentou, foram 3 quintos lugares, um vice e um título, porque eu acredito em continuidade. Em todos os dias, realmente, você se provar, você se entregar ao máximo, ser realmente consistente. Dessa forma, é com esse desejo que eu vim para cá. Então, eu encontrei esse mesmo sentimento aqui dentro, da parte do presidente, do Haroldo, do Lucas, dos jogadores. É difícil falar sobre um rebaixamento, mas infelizmente a forma que foi, com certeza ela é dolorosa, mas assim, não se joga fora porque teve um revés, né? Tudo que foi feito, né? Não se tá, na minha opinião, não está tudo certo quando se ganha, porém também não está tudo errado quando se perde. Então, um dos fatores que eu vim para cá é pela manutenção de boa parte do elenco. Eu acredito muito nisso. Acredito nesses jogadores que estão aqui, acredito no trabalho de todas as pessoas que estão aqui comigo. E eu tenho certeza que com a energia que nós temos, com a vontade que nós estamos de reescrever essa nova história, e com o apoio do nosso torcedor, e esse apoio nós vamos conquistar ele, pode ter certeza disso, nós temos tudo para ter um ano realmente promissor
de grandes resultados. É para isso que eu vim para cá. Boa tarde, Moza. Boa tarde. Boa tarde, presidente João Paulo, Haroldo Martins, Lucas, Sérgio Cavalcante, programa Futebol na Cidade, que teve o privilégio, né, coincidentemente, na hora que você estava sendo oficializado pelo Ceará, o presidente estava nos dando uma entrevista e aí foi confirmado o seu nome. Então, eu desejo boas-vindas para você. Obrigado. E eu acho que o Ceará foi muito assertivo, quando trouxe, a meu ver, o melhor treinador da Série B, porque você foi campeão dela, né? Obrigado. E conseguiu mais um acesso na sua carreira. Mas, Moza, é lógico que o Ceará vai brigar por um tricampeonato estadual, tem também uma Copa do Nordeste, que o Ceará vai, logicamente, querer conquistar o tetracampeonato, mas, sem dúvida, que o pensamento do torcedor do Ceará, a gente que está sempre recebendo mensagens e também conversando com os torcedores, o pensamento, sem dúvida, é retornar à Série A novamente. Aí eu gostaria de saber de você, se mesmo com essas competições e o Ceará lutando por títulos importantes, você prioriza a Série B? Você quer mais um acesso na sua carreira? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Seria algo fantástico, assim, né? Mas, como nós estamos iniciando o meu trabalho, e todas as competições, elas são importantes, principalmente, e aí eu estou sendo até repetitivo, mas a Série B ela só começa em março, né? A Copa do Nordeste só começa em março. Antes disso nós temos o estadual e nós temos também a Copa do Brasil. E eu acredito sempre no jogo a jogo, assim, eu me preparo sempre para o próximo jogo, eu não penso em março antes de estar vivendo janeiro, né? Então nós estamos nos preparando, nos desenvolvendo, criando uma identidade para no dia 14 já apresentar algo positivo. Vai ser o ideal? Provavelmente não, mas nós, pelo menos no dia 14, já temos que ver um caminho que nós vamos percorrer ao longo de 2026. Mas o objetivo, óbvio que o objetivo principal numa temporada como a nossa é chegar em novembro entre os 4 primeiros colocados na Série B. Mas para chegar em novembro entre os primeiros 4 colocados na Série B, é importante todos os dias nós chegarmos aqui e dar o nosso melhor. Assim, eu não acredito em resultado sem preparação, sem entrega, sem vontade, sem disposição, sem parceria. É uma coisa que eu encontrei aqui, essa unidade, né? Clube, jogadores, sentimento de pertencimento, isso é uma coisa bacana que eu encontrei aqui também. Isso é uma coisa que talvez não seja falado tanto, mas eu acredito nisso, de você realmente sentir que você pertence ao lugar. Então esse é o sentimento que eu encontrei e eu já me sinto dessa forma também. Eu não consigo trabalhar de outra forma, é nisso que eu acredito e é dessa forma que nós vamos aqui até o final da Série B. Se Deus quiser, né, presidente? Deus quiser. E para o ano que vem também, né? Que, enfim, a minha permanência está linkada ao acesso, né? Então, eu me programei, eu e minha esposa e minha família, nos próximos 2 anos estamos aqui, né? Então, e aí está linkado totalmente ao acesso em novembro, né? Enfim. Mas todas as competições que nós vamos disputar, nós vamos sempre no limite, assim, para tentar conquistar todas elas. É possível, é difícil, muito, mas nós temos a obrigação de tentar. Moza, boa tarde. Boa tarde. Professor Luiz Eduardo, do blog TV Editora Dinâmica. Boa tarde. Primeiramente, saúde para você e toda a sua família. Obrigado, igualmente. E que você possa realmente conquistar seus objetivos aqui. Amém. Com o Alvinegro de Porangabuçu. Você que era um jogador vitorioso, passou no Flamengo, passou no Palmeiras, foi futebol italiano, andei fazendo uma pesquisa aqui. Foi auxiliar, né, no Euredina, né? 2014. Aí voltou em Santa Catarina, no Jaraguá, e aí até chegar a iniciar esse trabalho como treinador no CSA. Não sei, quando você começou, no ano 2020, já tinha começado a pandemia, né? Foi um grande desafio para você, logo no primeiro ano como treinador, bater de frente com a pandemia e trabalhar como foi difícil para vocês. E dá para perceber que a sua carreira foi de grandes desafios, até chegar à conquista do acesso com o Mirassol 2024 e o título e o acesso com o Coxa, que é o clube que você começou lá em 1999, né? Fala também de desafios. Como é que chegar no Ceará? O desafio de chegar no Ceará, para você, será um grande desafio ou um desafio acessível pelo que você já viu? Eu acho que sempre o próximo é sempre o maior desafio, né? Porque depois que você vem de uma conquista,
você tem que ter o desejo de conquistar de novo. E eu considero hoje o Ceará o maior desafio da minha carreira, pelo fato de ser o próximo e pela grandeza do clube, sua história, sua torcida. Então, e o meu desejo de vencer aqui é maior do que em outros clubes ainda, porque eu quero confirmar aquilo que, como o senhor mesmo citou, que eu venho fazendo nos últimos anos. Eu e a minha comissão. Agora eu quero confirmar aqui no Ceará. E para isso, nós já começamos os nossos treinos. E para isso eu acredito muito no dia a dia, assim, no olho, no ser frontal, criar conexão com o jogador, com a torcida. Enfim, acredito nessa entrega diária para você construir uma identidade e competir no mais alto nível. Então é dessa forma que nós vamos trabalhar. Eu estou realmente empolgado e esperançoso e confiante para essa temporada. Queria te desejar que você tenha um bom trabalho à frente do Ceará. Obrigado. E a minha pergunta vai baseada numa entrevista recente que você deu no Charla Podcast. Uhum. E aí você falou sobre a transição do Mirassol para o Coritiba, né? O quão foi difícil o desafio no Coritiba. E você fala sobre se adaptar ao Coritiba, né? Ao que tinha no Coritiba, aos jogadores e tudo mais. E aí eu te pergunto em relação à questão do rótulo, né? A gente lendo alguns comentários dos torcedores do Coritiba falando, o Mozart é um baita treinador, um cara trabalhador, um cara especialista em Série B, ele tem um caminho das pedras, né? Mas é um treinador retranqueiro, né? Treinador que tem a defesa sólida, mas não se preocupa muito com o ataque, ou então o ataque faz poucos gols, né? E eu vou no contraponto porque eu assisti muito o seu Mirassol jogar, e era um time que jogava bem, como você falou na entrevista, era um relógio suíço, era um time que tocava bem a bola, inclusive o jogo que você citou aqui contra o Ceará no Castelão, o torcedor teve muita raiva, porque foi um jogo dolorido pra gente, né? Um gol no finalzinho do Gamalho, mas um time que chamou a atenção pela personalidade, a forma de jogar, né? E aí eu te pergunto, o que é que o Mozart traz pro Ceará, assim? O que é que o torcedor do Ceará pode esperar? Porque o torcedor do Ceará, ele clama, não é uma crítica aos treinadores anteriores, pelo contrário, mas ele clama por um time que consiga ter um pouco mais a bola, que consiga ser protagonista, que consiga trabalhar melhor essa bola e mostrar o melhor futebol, né, do que vinha sendo. E eu te pergunto, o que é que o Mozart traz do Mirassol, se era o projeto Mirassol também, que tinha esse estilo de jogo, e também relacionado ao Curitiba, se é mais parecido com o que teve o trabalho no Curitiba, um trabalho de reestruturação. Eu acho que o elenco tenho certeza que o elenco do Ceará, ele, em termos de característica, é muito mais parecido com o do Mirassol, de 23 e 24, do que o do Coritiba, de 25. Existem no futebol várias formas de ganhar, né? Então, porém, eu acredito que a melhor forma de ganhar é tendo mais imposição sobre o adversário. Infelizmente, ano passado, em algumas oportunidades, nós não conseguimos ter a imposição que eu gostaria de ter, né? Porém, em 23 e 24, como você frisou bem, a característica da minha equipe era diferente da de 25. Então, aqui eu encontro características individuais, técnicas e físicas muito mais parecidas com aquilo que eu entendo de futebol. No Coritiba eu optei por fazer um jogo um pouco diferente para poder vencer, né? E para mim o resultado ele está acima de tudo, assim. Eu sou um cara obsessivo pelo resultado, porque o treinador ele tem que vencer o tempo todo e buscar a vitória o tempo todo. E eu acredito com as características que nós temos aqui dentro, nós vamos ter vamos ser um Ceará muito mais com as características de 23 e 24 das minhas equipes do que foi 25. Porém, assim, o jogo ele vem passando por uma transformação de todos os anos, né? Então, não é só no Brasil, acredito que no mundo todo. O jogo, todas as equipes se preparam bem, todos os treinadores se preparam bem. Então, e o jogo de futebol é um jogo fracionado muitas vezes, né? Principalmente em competições, né, como Copa do Nordeste, Copa do Brasil em alguns momentos, Série B, são jogos equilibrados, onde tem vários momentos. E eu acredito que um time, para ser competitivo, ele precisa saber fazer tudo, assim. O jogo exige isso. As pessoas gostam de rotular, uma equipe é reativa, outra equipe é propositiva. Eu, particularmente, não acredito nisso. Vi até uma entrevista na representação do Ancelotti que ele fala exatamente isso. Eu não gosto de ser definido por um momento do jogo. Se acontecer isso, ele falou, é frustrante para mim e para mim também. Porque uma equipe precisa saber fazer tudo. Eu treino tudo que tem que treinar dentro de um jogo. Porque o jogo tem muitas situações e eu, como treinador, tenho que treinar tudo. Se nós pudermos ganhar com 70% do controle, melhor ainda. Mas vai ter momento ou um dia que o adversário está melhor que eu quero ganhar igual.
E aí como que eu vou ganhar? Talvez transitando, numa bola parada, enfim. E aí uma equipe de futebol ela precisa estar preparada para tudo e para todos os momentos. É nisso que eu acredito, mas assim, reforçando as características que nós temos aqui, nós podemos ter uma imposição importante sobre os adversários. É dessa forma que nós vamos treinar, porém abrindo parênteses que vai ter momento que o resultado vai ser muito mais importante até do que o desempenho, né? Boa tarde. Boa tarde. Haroldo, Drubski, João Paulo, Musa. O Alisson, canal Bora Pro Racha Vozão. Professor, eu queria falar um pouquinho sobre o campo. Seu time, acredito que só no Cruzeiro jogou com 3 zagueiros. Por necessidade naquela época. Mas a base e a estrutura tática num 4-1-4-1, num 4-3-3, fazendo as variações 3-4-3, 3-4-2-1 e por aí vai. Queria saber um pouquinho, da sua parte, a importância de ter reforços o mais rápido possível. Você é um treinador que opta e gosta de sair jogando de pé em pé. E para isso todo mundo tem que estar maquinado na cabeça o que tem que fazer. Então, assim, queria saber um pouquinho de você, a sua necessidade de reforços para que, ao chegar na Série B, já esteja todo mundo mentalizado o que tem que fazer para poder colocar em prática tudo aquilo que é o seu trabalho e ter sucesso, quem sabe, se Deus quiser, com acesso. Amém. Assim, eu acredito, eu sou de uma geração de atleta que a metodologia era baseada na repetição. Né? Então, por que eu estou contextualizando a resposta? Né? Porque eu ainda trago, na minha metodologia de trabalho, essa questão da repetição. E para automatizar tudo que você falou, nós precisamos treinar. É óbvio que nós vamos estar sempre atentos às contratações, mas a obrigação do treinador é potencializar o que ele tem na mão. Então, vou dar um exemplo. O Fernandinho, para mim, é um dos principais pontas da Série B, com certeza, mas ele tem uma característica ímpar de ponta. Né? O pessoal fala extremo, eu gosto de, como eu sou um pouco mais velho, eu gosto de chamar de ponta ainda, né? De enfrentamento. E aí é minha obrigação potencializar essa característica no jogador. Então, eu como treinador, tenho que contratar, inclusive, jogadores que talvez não desempenharam tanto ano passado, mas que têm potencial para desempenhar esse ano. E aí eu considero uma contratação também. Então, por isso que eu estou frisando novamente que o que nós temos aqui, nós temos um elenco extremamente qualificado, e aí tem que abrir o parênteses pela montagem que foi feita, e foi uma montagem importante, e a manutenção ainda mais importante do que a própria montagem. E aí cabe a mim potencializar esses caras. Como que eu potencializo? Tendo um jogo coletivo forte. O coletivo vai estar sempre na frente do individual. Para o individual render, o coletivo tem que ser forte. O coletivo vai sempre potencializar o individual. E aí, para automatizar tudo que você falou, é o treinamento, é a repetição, é a insistência, é todo dia, é cobrar, é esticar a corda, é não perder nenhuma sessão de treino. É o jogador também tá aberto e ser humilde para escutar as informações, porque eu acredito sempre que o jogador, independente da carreira e da idade, ele está num processo de evolução diária, porque não faz sentido para mim sair da tua casa, vir para o CT e não se desenvolver, do mais experiente ao mais jovem. Né? Eu acredito muito nisso, assim, no dia a dia, realmente, de esticar a corda e levar sempre o jogador no limite, porque o jogo hoje exige que você vá no limite, principalmente se você quiser conquistar as competições que nós vamos disputar. Tem que realmente ir no limite de todas elas. Então, nós estamos atentos aos ajustes que toda equipe precisa fazer, porém nós já partimos de uma equipe bem sólida e forte. Eu tenho convicção disso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos que nos Fechou, acompanharam. Pessoal. Boa tarde a todos. Um grande ano. Obrigado. Opa! Isso aqui, vou guardar aqui. Até mais. Valeu, pessoal. Boa tarde a todos. Igualmente. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Tchau.